Meus queridos amigos, boa noite. Bem-vindos àqueles que pela primeira vez estão aqui no Luz Eterna. Sejam bem recebidos, que esta casa é nossa. Sendo uma sociedade, naturalmente pertence a todos nós. E eu fiquei muito alegre, muito satisfeito de ser convidado pela assessoria doutrinária para fazer a apresentação da noite dos 87 anos do Luz Eterna. Desses 87, eu convivi 63, quase 64 anos. Então, vocês não se preocupem, que tem bastante tempo para a gente lidar assim, 2, 3 horas, eu conto todos esses 64 anos aí. É muito confortante para nós sentirmos o ambiente fraterno que existe nessa casa, onde todas as pessoas, com as suas diferenças naturalmente, mas convivem numa paz, lutando pelo mesmo objetivo. E isto traz, assim, quando me deram para falar sobre o Luz Eterna, eu pensei, como vou abordar? E fui procurar uma forma. Então pensei em Luz Eterna ontem e Luz Eterna hoje, que seria uma evolução natural de uma sociedade que nos abriga há tanto tempo. E o pior de tudo é que eu há muito tempo não falo, porque geralmente eu estou na sala de passe e não convivo propriamente com as palestras, e então tenho assim muita coisa guardada para ser exposta hoje. E quando eu comecei a analisar o que ia falar, eu vi que eu já fiz a palestra dos 70 anos, fiz a palestra dos 75, eu digo, mas não dá para repetir a palestra em 78, a mesma coisa. Vamos dar uma variada, embora os slides sejam alguns novos e alguns antigos das palestras anteriores. E no procurar o que falar, eu fui na origem do Luz Eterna. Depois espichei para a origem da doutrina espírita. E depois fui até Jesus. E de lá a gente vê uma evolução constante até chegar no nosso meio, o Luz Eterna. Então, fiz uns slides que eu espero que passem, porque sempre que eu venho falar, há muito tempo, eu trago o meu computador. Porque se falhar lá, pelo menos para mim, tem o roteiro no computador, se falhar a projeção. Me garantiram que vai funcionar. Então vamos lá. Luz Eterna, ontem e hoje. Mas não é que está funcionando mesmo? Olha que sorte! O Centro Espírita Luz Eterna, outra coisa, tem muita coisa escrita que não é pedagógico, não é? Na exposição pedagógica você tem que botar poucos slides e muita conversa. Mas a minha idade permite que eu ponha bastante coisa e pouca conversa. O Centro Espírita Luz Eterna é uma sociedade civil, fundamentalmente baseada nos princípios que os Espíritos trouxeram em revelação aos homens e fielmente registrados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos e nas obras que se seguiram. Segue o Luz Eterna, portanto, as orientações da doutrina espírita. E a doutrina espírita está em toda a revelação dos Espíritos para Allan Kardec. O Livro dos Espíritos e os complementares dele próprio trazem a doutrina. E está muito pouco explorada.
Tem muita coisa de Kardec que a gente continua lendo nesses 60 e tantos anos e descobrindo novidade. Mas Kardec já tinha falado, os espíritos já tinham falado disso para Kardec. E aí nós vamos ver que existe uma intervenção entre todos nós, que é o mundo invisível. Porque nós vivemos ao mesmo tempo no mundo visível e no mundo invisível. Nosso desdobramento pelo sono, nós estamos no mundo invisível. Mas não é só no desdobramento, constantemente nós estamos convivendo com os dois mundos. Então nós gostamos sempre de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 459. Kardec foi muito feliz nas perguntas que fez, porque a gente vê que o Livro dos Espíritos é uma síntese da evolução do universo e do mundo terreno. É uma síntese. E ele conseguiu, com as perguntas que fez, sintetizar uma coisa que é profunda e que entra na ciência, na filosofia, na religião, astronomia e tudo. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E alguém, lendo essa pergunta, já me perguntou, disse, espera aí, então a gente não tem responsabilidade nenhuma? Isso é tudo causa dos espíritos. E muita gente acha isso, dizendo, hoje o clima aqui em casa está horrível, os espíritos estão batendo e acordando. Não. Na 466, a pergunta 466, Kardec então pergunta, então, a situação é assim? O homem não tem responsabilidade pelo que faz? Não, pelo contrário. Ele tem o livre-arbítrio. E se ele tem uma influenciação negativa e uma influenciação positiva, ele é que vai optar para que lado que ele quer seguir. Infelizmente, o nosso mundo tem apresentado muita gente seguindo o lado negativo, mas a nossa civilização está cada vez melhor, porque tem muita gente seguindo o lado positivo e se submetendo às orientações intuitivas dos espíritos para seguir a carreira do bem. Em Obras Postas, na página 45, lemos: vivendo o mundo visível em meio do mundo invisível, com o qual se acha em contato perpétuo, segue-se que eles reagem incessantemente um sobre o outro, reação que constitui a origem de uma imensidade de fenômenos que foram considerados sobrenaturais, por se não lhes conhecer a causa. Colocaram-se no sobrenatural, no acaso, muitas vezes, quando é lado científico, e já li uma frase uma vez que achei interessante. Deus, quando não quer aparecer num dos fenômenos que ele providencia, ele assina num pseudônimo, acaso. Eu achei notável isso. Está lá, por acaso aconteceu tal coisa. Não, é fenômeno da natureza. Então, eu trouxe uma coisa escrita, porque também guardar de memória capítulos, versículos e tal, eu comecei a imaginar assim, o que é, deixa aí, como é que seria no plano espiritual, chegando o momento que Jesus previu e falou para João no capítulo 14, nos versículos lá, quando fosse necessário vir o Consolador que ele prometera. E eu trouxe a frase de João aqui, para a gente não perder. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê
nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco e estará em vós. É a boa nova que Jesus trouxe. Então, nós imaginamos assim, o Espírito Verdade, chegado o momento, azado. Vou terminar enfiando no copo d'água a ponta do microfone. Depois que passou aquela fase cruenta, em que a dominação religiosa criou a própria idade, na Idade Média, aquele terror de perseguição, de coisas más, de verdadeiras fogueiras queimando os médiuns. Aí chegou uma época em que houve a cisão da religião e do governo temporal. Foi quando Napoleão Bonaparte, em 1804, resolveu ser coroado imperador dos franceses. E aí, como exigência, ele queria que o Papa viesse a Paris para coroá-lo. E a cena é conhecida, que ele não aceitou a coroação, dizendo que só um homem no mundo poderia coroar Napoleão, que era ele mesmo, e colocou a tiara de imperador. Aquilo foi a cisão. Depois de toda aquela perseguição, fogueiras e sofrimentos, da briga da religião que dominava o governo se separou. E foi quando nós achamos que o Espírito Verdade resolveu convocar, anteriormente a esse fato, a equipe que seria responsável pela vinda do Consolador. E aí, isso é imaginação minha desse quadro. Não li em lugar nenhum, mas estou imaginando que deveria ser assim. Aí, o que aconteceu? Toda aquela multidão de espíritos, alguns altamente classificados espiritualmente e outros ainda iniciantes nas práticas mediúnicas, e alguns para virem como médiuns, outros para vir como espíritos de efeitos físicos, efeitos intelectuais, para fazer essa reviravolta no mundo. E eles se reuniram e o Espírito Verdade falou: estamos preparando 2 espíritos para trazer para o mundo uma novidade que vai revolucionar todas as consciências. E aí um perguntou: mas esses 2 são cientistas? Ele disse: não, porque a ciência não pode ainda colocar espiritualidade, porque não vai ser aceita pela ciência. Então, um outro pergunta: vai ser filósofos? Não, cheio de filosofias espiritualistas, o mundo está cheio. Então, será religiosos? Não, não será religiosos, porque se fosse por uma nova religião, naturalmente abortaria pela dominação da religião ainda. Vão ser educadores. E essas 2 figuras, Pestalozzi e Kardec, reencarnaram antes Pestalozzi. Pestalozzi teria que vir antes. E aí os espíritos ficaram, mas só 2? Não, é toda uma equipe que vai estar e vocês vão estar juntos. E aqueles espíritos que estavam mais acostumados com coisas mais grosseiras, vão ser médiuns e vão ser espíritos de efeitos físicos. E aqueles que estão mais ligados às coisas intelectuais serão médiuns e também espírito para as comunicações inteligentes.
E tudo isso fez aquele barulho todo que começou em 1848, lá em Hydesville. E aí nós seguimos com esse Espírito de verdade falando. É necessário nós mexermos com as três coisas que a alma carrega consigo. Quando encarna e quando desencarna. Porque o resto é corpo, o resto é matéria, ela não leva não para lá e nem traz. As três coisas são. E que depois Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai escrever que o homem, ao reencarnar, a alma, ao encarnar, traz três coisas: inteligência, conhecimento e moral. E o desenvolvimento moral vai ser o polo principal esse novo Consolador. É o Consolador que Jesus mandaria. Vamos ver a história de Pestalozzi e a história de Allan Kardec. Ele fundou o Instituto Yverdon na Suíça em 1805, utilizando o castelo de Dux-Zeringen, que foi construído em 1135, quando iniciou o Instituto Pestalozzi, contava já 59 anos. E Kardec constava 1 ano. Ele contava 1 ano, Kardec, e Pestalozzi já 59. João Henrich Pestalozzi, Suíça, 12 de janeiro a 17 de fevereiro, 1746 a 1827, faleceu com 81 anos. Característica de Pestalozzi: revolucionário, pedagogo, humanista. E por que revolucionário? Mas não nessa acepção de revolução violenta. Mudar os princípios, a cultura, o desenvolvimento. Humanista, porque pensava na humanidade, e pedagogo, porque sabia ensinar. Lá são os educadores. Método do pedagogo suíço: partir do mais fácil para o mais difícil. Os companheiros vão comparando, por aquilo que já aprenderam nos livros espíritas, como a semelhança dos princípios de Pestalozzi estão na doutrina espírita, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido e assim por diante. Vamos seguir. A partir do mais fácil para o mais difícil, do simples para o complexo, do já conhecido para deduzir o desconhecido, aumentando assim a capacidade de resolver problemas. Todo problema traz em si as incógnitas para a sua solução. Basta raciocinar e descobri-las. Se não tiver as incógnitas próximas, é um problema insolúvel. Observar o mundo e deduzir as suas leis naturais. Educação de ricos e pobres numa mesma sala, formando uma sociedade igual ao mundo em que todos vivem. A convivência natural de um mundo que tem essa heterogeneidade. Dedicava-se a enfatizar métodos destinados a fortalecer as habilidades inerentes a cada aluno, melhorando o seu desempenho. Formava as classes de ensino, não pela idade, mas pela capacidade intelectual que cada aluno apresentava. Cada aluno traz dentro de si um potencial que deve ser desenvolvido com o aprendizado das coisas do mundo para a posterior aplicação de suas virtudes no convívio social. Mas o que é que tem que ver isso com o Luz Eterna de ontem? Essas são as bases da doutrina espírita. E a nossa casa é espírita. Ensinava aos seus alunos que todos eram peças fundamentais do contexto social da humanidade, pois os princípios da honradez, retidão moral, da disciplina e do amor ao próximo modificariam o mundo. Isso ainda perdura. Nosso mundo vai aos poucos sendo modificado pela retidão moral, pela disciplina,
o amor ao próximo. E tudo isso trazendo, é o mundo que queremos para o futuro. Será um mundo de progresso e felicidade. Lá em 1800 e tanto, já Pestalozzi falava assim. E o Kardec, nascido de tradicional família de Lyon, aos 10 anos, depois de fazer seus cursos iniciais, foi estudar em Yverdon. E junto a Pestalozzi, que contava já 68 anos, desfrutou a experiência de vida do velho mestre. 3 de outubro de 1804 e agora, 31 de março, no final desse mês, né, do mês passado, de ontem, ele desencarnou em 1869, com 65 anos. Desfrutou ensinos pedagógicos, sociais, humanísticos, exercícios físicos, disciplina, organização e liberdade com responsabilidade. Os professores conviviam em vida diária com os alunos lá em Pestalozzi. E Rivail distinguia-se pela aplicação nos estudos, inteligência e capacidade de ajudar as dificuldades de seus colegas. E substituía Pestalozzi com esta pouca idade, quando Pestalozzi não podia dar a aula. Depois de distinguir-se como emérito educador em Paris, desaparece Rivail para aparecer o codificador da doutrina dos espíritos. Allan Kardec definiu o espiritismo como sendo a ciência que veio revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Por isso que Kardec diz que o espiritismo não veio para combater qualquer religião. Ele veio como uma ciência que explicava as coisas para que as religiões não precisassem de credos e dogmatismo, explicando o porquê da fé. A fé não podia ser uma fé sem conhecimento. A fé deveria ser você saber por que tem fé. É uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere o caráter científico. Essa doutrina é científica, espiritual, moral e repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, tendo como efeito incutir sentimento moral religioso nos que não o possuem ou fortalecê-lo nos que tenham vacilante. Isso tudo nos serve para a nossa convivência no centro espírita. Esse sentimento de igualdade, de amor, amor ao próximo e caridade. Kardec fez questão de deixar orientações detalhadas de como seria desenvolvida a propagação do espiritismo. Veja como Kardec pensava em tudo. Uma grande sala para as grandes reuniões. Essa sala. Compartimentos destinados às evocações íntimas, espécie de santuário, que não seria profanado por nenhuma ocupação estranha. As salas de passe. Allan Kardec estendeu esse programa, educando também a mediunidade, para abranger não só os cidadãos ainda ligados ao corpo físico, mas também aqueles que já retornaram à pátria espiritual. Não é só para nós encarnados, mas também pensando nos companheiros que já estão no plano espiritual. Pestalozzi estabeleceu um programa educacional para a juventude ser constituída. Cidadãos conscientes, patriotas, honestos e responsáveis. Nós amamos o país em que vivemos. Mesmo que tenha todas essas dificuldades, mas nós amamos. Isso nós aprendemos lá com Pestalozzi. Vamos em frente. Origem da doutrina espírita, então, até onde eu fui, para chegar no Luz Eterna.
Origem da doutrina espírita. O conhecimento pode ser empírico, da tradição, como a Bíblia é um conhecimento empírico, da tradição, fruto da transmissão popular, do acervo do conhecimento passado. Científico, da experimentação e comprovação das leis que regem os fenômenos. E revelado, aqui está a doutrina espírita, da antecipação do conhecimento, além do já adquirido pela experimentação científica. Nós ainda temos muito que caminhar nas coisas que os espíritos trouxeram a nós, estão nos livros, e que nós temos que, à medida que vamos aprendendo, a gente vê, já disseram que o livro dos espíritos é um livro que evolui com a gente. Cada vez que a gente começa a ler o livro, vai descobrindo coisas novas que tinha passado por cima, que é a revelação dos espíritos que Kardec sintetizou muito bem. O caráter da revelação espírita é ser divina a sua origem, e da iniciativa dos espíritos, e aqui entra o luz eterna, sendo sua elaboração fruto do trabalho dos homens. A elaboração, o movimento espírita, o funcionamento da casa espírita, é fruto dos homens, baseado na revelação espírita. E o luz eterna segue esse caminho. Luz eterna ontem. Agora que eu comecei a palestra. A assessoria doutrinária me perdoa, mas faz muito tempo que eu não falo. Deixa eu aproveitar esse pessoal aqui. Mas quem tiver compromisso depois das 11, por favor, pode se retirar, que nós não ficaremos magoados. Luz eterna ontem. Origem do luz eterna. Dentro desses conceitos, nasceu o Centro Espírita Luz do Céu, Luz Eterna de ontem, e que, chegando à conclusão que luz do céu é uma luz eterna, ficou só luz eterna, que é o de hoje. Captando a intuição vinda da espiritualidade, os irmãos Trombini e seu amigo Tony, em conversa despretensiosa, admitiram a possibilidade de criarem um espaço, um centro espírita, em que pudessem estudar e praticar essa nova doutrina, oferecendo ensejo a outros amigos que tivessem a mesma pretensão. Então, criaram um espaço para as reuniões espíritas. Para isso, não deveria ser uma casa particular, para não criar constrangimento, porque sempre reuniões numa casa particular parece que fica um certo constrangimento com o dono da casa e o dono da casa com as visitas. Pois deveria ser um ambiente de todos os frequentadores. O Luz Eterna é nosso, é de todos nós, não é da diretoria. O Luz Eterna é de nós, os frequentadores da casa e participantes. Resolveram usar os fundos da Casa Raimundo no lugar da estrebaria desativada, que bem higienizada abrigaria bom número de pessoas. Porque a Casa Raimundo, onde tinha essa estrebaria, já passou por uma fase seguinte que era do motor de explosão e não os coches puxados por cavalo. Então, sobrou lá na estrebaria. Mas que coisa bonita, né? Jesus nasceu numa manjedoura e o Luz Eterna nasceu numa estrebaria. Olha a comparação, que coisa linda. Aqui está a Casa Raimundo dos irmãos Trombini. Primeira sede, Avenida Pilarzinho 646. Está lá os cavalos que foram liberados do trabalho. História, o trecho da ata da fundação. Nos 4 dias do mês de abril de 1947, na Casa dos Fundos, lá
da Avenida Pilarzinho, onde presentes se achavam Sinibaldo Trombini, Geraldo Trombini, Antônio José Gonçalves Júnior e Mirtilo Trombini. Foi declarada fundada às 21h30, falta uma hora, o Centro Espírita Luz do Céu, Luz Eterna. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, página 492, Kardec escreve: qual o laço que deve existir entre os espíritas? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para com todos, ou, em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos. Assim, o centro recém-criado estaria de portas abertas a todos os que estivessem à busca de conhecimento, consolação e amor, encarnados e desencarnados. Os fundadores, olha a figura dos fundadores que foram citados: Sinibaldo, Geraldo, Mirtilo e o Tony. E a Casa de Madeira, adquirida em 1949, já não era mais lá na Estrebaria, passaram para a Casa de Madeira, com a ajuda da Federação Espírita do Paraná, e foi demolida em 1990 para a construção deste grande auditório. Era aqui que funcionava. Aqui tinha vários grupos. Aí na Casa de Madeira tinha vários grupos, do Sinibaldo Trombini, dos irmãos Momoli e das Servas de Jesus, Rita Amélia. Servas de Jesus era um centro que funcionava dentro do centro, completamente independente, com diretoria, com tudo. E daí a confusão. E o Sinibaldo que sustentava tudo. Os irmãos Trombini que pagavam todas as despesas. Vários grupos. O Sinibaldo é uma coisa interessante, porque o Sinibaldo era uma pessoa assim, de um coração extraordinário e humilde. Um grande industrial e com uma humildade muito grande, mas amando todo mundo, amando. E aí pediu para o Hugo Marçal convidar um companheiro para vir participar do Centro Espírita. E esse companheiro, o Alexandre Sec, trazido pelo Hugo Marçal, que era um médium de extraordinária capacidade, que participava do trabalho do Sinibaldo, trouxe o Alexandre Sec. E o Sec assistiu o funcionamento do trabalho do Sinibaldo. O Sinibaldo tinha uma teoria assim, toda humanitária. Então, o Centro Espírita, a sessão dele, tinha os médiuns em volta da mesa e no auditório para as pessoas que quisessem assistir às práticas mediúnicas e tomar passe. E a porta ficava aberta, porque o Sinibaldo dizia: não, o Centro Espírita está aberto para entrar bêbado, pessoas da rua, quem quiser, porque a doutrina espírita está para o povo. Mas a doutrina espírita, uma das coisas que mais nos ensina é disciplina. E aí a pessoa vinha, às vezes tomava o passe antes das comunicações, porque o passe acontecia em público. Depois tinha as comunicações. E o Alexandre assistindo, quando chegou no final, o Sinibaldo perguntou para ele: o que é que o senhor achou? Ele disse: não, vocês é que sabem, vocês que tocam isso há anos já. Ele disse: não, eu quero saber da sua opinião. O Hugo Marçal lhe trouxe para você observar. Eu sei que você participou lá da Mocidade Espírita, em Ponta Grossa, e você estuda muito, tem conhecimento. Ele disse: vou lhe falar. Tudo errado. O trabalho foi uma porcaria. Aí o Sinibaldo olhou para ele e disse: não, foi bom o senhor falar. O senhor venha me ajudar. O senhor que conhece, que sabe, que vê,
Ele, ó, aqui tem tudo menos doutrina espírita organizada por Kardec. Então, ele disse, eu não posso trabalhar sozinho. Eu vou ter que trazer colegas meus que trabalharam lá na Mocidade Espírita de Ponta Grossa e estão aqui. E aí ele trouxe os jovens da Mocidade Espírita de Ponta Grossa que se juntaram com as pessoas daqui, jovens também, que queriam, e começou um trabalho diferente e que eu e o SEC participávamos. Então, como é que era o trabalho do Sinibaldo depois? Passe tem que ter dia próprio e local próprio. Mas ele continuava, porque a dificuldade da Casa de Madeira, fazendo um trabalho de passe em público, mas sem sessão mediúnica. E a sessão mediúnica começou, ele diz, agora então o senhor pode ensinar a gente a fazer. O SEC então disse, tá bom. E me convidou para participar, e o SEC fazia a preleção e dizia, para fixar, o Célio vai fazer as perguntas. O Célio vai fazer as perguntas. E ele, tá bom. E eu ia elaborando as perguntas. E tinha 11 médiums, e aí eu fui fazendo perguntas, respondia pelo que o SEC tinha explicado. E eles estavam gravando, e o Sinibaldo estava satisfeito. E alguns se batiam um pouco, o Sinibaldo ajudava e coisa, até que chegou no 11º, eu disse, poxa, seu fulano, eu não tenho 11 perguntas, eu tinha só 10, não contei quando... Então, eu vou lhe fazer uma pergunta só. Quem foi o fundador do Espiritismo? Ele ficou olhando, e o Sinibaldo grandão, né? Ô, fulano, você não sabe esse cara aí que está naquela fotografia ali, naquele quadro, naquela pintura? Ele disse, nossa, é o fundador do Espiritismo, eu pensei que fosse um parente seu. Aquele quadro era um quadro pintado pelo Mirtilo de Kardec. E daí ele disse, meu Deus do céu, você está com toda razão, vamos dar mais aulas. E aí o trabalho de assistência social também funcionava junto no Luz Eterna. Era um trabalho assim maravilhoso, mas mais de costura e atendimento, ambulatório médico, e que o Sinibaldo quis botar esse nome, União Assistencial, UAN, Francisco Trajano dos Reis, e que começou em maio de 1952. Porque aí nós queremos destacar uma pessoa, um casal, que vinha lá de Uberaba, no bairro Uberaba, de ônibus, toda quarta-feira, para vir ao Luz Eterna, o casal, a dona Ana e seu Luiz. Dona Ana Gobel e seu Luiz, que vinham dar um estímulo. O seu Luiz como tesoureiro do centro, depois passou a ser o tesoureiro do centro, porque antes era pago pela família Trombini, né, as despesas. Então criou-se a União Assistencial Dr. Francisco Trajano dos Reis. Tinha confecções, campanha do leite, um ambulatório médico que funcionava, e ainda existia Escola Espírita de Evangelização e Mocidade Espírita, isso no Luz Eterna de ontem. E temas doutrinários para a infância e para os jovens. E os jovens criaram até um jornal, Obreiros do Bem. E os jovens eram naturalmente os filhos de nós, os mais velhos, filhos, amigos, que fizeram uma mocidade bastante atuante e ligada muito à UAN, a União de Assistência aos Necessitados, com a campanha Alta de Souza. Os jovens se reuniam e iam para um dos bairros, distribuir alimentação, arrecadavam
e iam distribuir a alimentação. O ambulatório médico servia porque, naquele tempo, a assistência da prefeitura à parte de saúde era muito precária. Então, aquelas frequentadoras da UAN, da União de Assistência aos Necessitados, se consultavam e tinha uma enfermeira que trabalhava lá, aplicando injeção e vendo coisas assim. E o jornal Obreiros do Bem, que os jovens criaram e que teve, assim, uma grande repercussão em transmitir e possibilitar eles escreverem. Agora vem uma poesia captada por um dos médios da casa, escrita por Sinibaldo Trombini, Espírito. Na Avenida Pilarzinha, na antiga Casa Raimundo, fundou-se esse centro espírita para seu labor profundo. 60 anos passados, jamais desviou seu fanal. Esta casa é referência para o mundo espiritual. Eis aqui de um fundador, com muita saudade e amor, a saudação fraternal. Tenhamos em nossa luta o Evangelho por conduta, no Espiritismo um ideal. Sinibaldo Trombini, mensagem recebida em 9/4/2007. Eu estou controlando o tempo, porque eu alarmei tanto a plateia com o tempo, e eu que estou alarmado agora com... que a gente, em questão de estudo, à medida que a gente vai lendo, estudando e coisa, quer passar para os outros, fica entusiasmado e vai fazendo slide, vai fazendo slide. Houve uma fase de transição, práticas mediúnicas e estudos. As práticas mediúnicas continuavam já melhoradas, porém, Serva de Jesus continuava, os irmãos Bomoli continuavam, e os estudos. Era o grupo dos jovens que faziam estudos, mas estudos durante anos e anos. Levamos 9 anos estudando. Teve uma última estudo que nós fizemos assim, individual, que não programado pelo Luz Eterna, que é Pontos da Escola de Médiuns do Estado de São Paulo. Nós fizemos 2 anos e meio, toda semana, estudo de um capítulo do Pontos. Aí chegou um momento, terminou os 2 anos e meio, até naquela época era o Newton, que era o diretor, era o presidente da casa, e aí na reunião de diretoria ele lançou uma pergunta: o que é que vamos fazer agora? De estudo. E aí marcou daqui 15 dias nova reunião da diretoria. E interessante, porque todo mundo voltou com a mesma ideia: fazer um trabalho prático e o estudo e trabalho prático sobre mediunidade, mas daquela forma progressiva. Todos estavam assim, várias dos componentes da diretoria chegaram a essa mesma conclusão. E nasceu o COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que foi assim um trabalho muito grande e que o curso, a fluidoterapia, que eu ia tratar também do antigo, era diferente. Nas terças-feiras havia a reunião, e a reunião começava e ficava, enquanto chegava gente, eles iam atendendo na fluidoterapia. Hugo Marçal, recebendo um espírito chamado Irmão Vicente, e que prosseguia até 1, 2 horas da manhã. E aí os participantes davam carona para as pessoas que não tinham condução. Essa era a fluidoterapia, que tudo isso terminou com o estudo do COEM. Luz Eterna hoje terminou com o estudo do COEM porque foi resolvido pela diretoria, pela assessoria doutrinária,
todos os trabalhos práticos da casa seriam suspensos. E aí, nós iniciaríamos um estudo sobre a mediunidade, não um curso, mas um centro de estudo, porque curso dá diploma. Era um centro de estudo em que todos participariam, todos os participantes dos grupos mediúnicos. E aí os mais antigos diziam assim, eles vão falar para eles mesmos, isso vai esvaziar o centro. O pessoal quer falar com os espíritos. E a surpresa foi geral, porque nós terminamos o primeiro Coen com mais de 101 pessoas. Eram 101 pessoas participando, a casa encheu. E nós, quando foi construído e desativado a casa de madeira, a gente pensava, mas quando é que nós vamos encher esse centro? Né? E depois que desativou a casa de madeira e criamos tudo lotado. Então o pessoal queria trabalho de luz acesa, estudar a doutrina, não falar com o morto. Luz eterna hoje. Estou quase. Aumento do número de sócios. Lá no primeiro slide nós falamos que o Luz Eterna é uma sociedade civil. Então tem sócios. Antigamente os trombines pagavam tudo. Mas hoje não. Esse centro é todo nosso. E nós precisamos de que hajam os sócios. Porque uma sociedade só existe se tiver sócios, senão não é sociedade. Então, criação de novos sócios foi fundamental. As pessoas se registravam, pagavam sua mensalidade, e foi crescendo Luz Eterna. E aí entrou uma nova administração, que pôde ampliar pelo número de participantes, e o Luz Eterna funciona da seguinte forma. Deixa eu beber um pouco d'água. Existe uma Assembleia Geral dos Sócios. Para a eleição de 2 em 2 anos, os sócios todos se reúnem e elegem um conselho deliberativo. O conselho deliberativo agora tem 15 elementos. 15, né? 15. O conselho deliberativo elege presidente e vice-presidente dentre os participantes do Conselho Deliberativo. E esses vão escolher, então, os demais colaboradores, que entra secretarias, né, tesouraria, e assessoria doutrinária, assessoria editorial, os departamentos de infância e juventude. E eu queria fazer só um adendo sobre juventude. A nossa juventude está pequenininha faz muito tempo. E a gente sabe por quê. A cidade cresceu, as universidades apareceram, os cursinhos apareceram, e é a idade em que o jovem vai se dedicar a preparar uma profissão. E essa conclusão a gente chega porque os nossos filhos passaram pelas mesmas coisas. Eles participaram da infância, participaram da mocidade. E, de repente, na mocidade mesmo, começaram a se afastar. Hoje eles estão voltando, trazendo os seus filhos. E é uma dinâmica natural. Naquele tempo da Luz Eterna de ontem, existia a Faculdade Federal em Medicina, a PUC de hoje era Centro de Estudos Médicos, ali na Praça Rui Barbosa, ou um nome parecido. Hoje tem. E a infância? A infância está em pleno vapor aos domingos. Cada vez vindo mais crianças e colaboradores, que são aqueles orientadores, que trazem os projetos de trabalho junto à criança, com a doutrina espírita própria para a idade. E os jovens
estão ajudando nesse trabalho. Promoção social, nós vamos falar mais adiante sobre promoção social. Livraria, está em pleno vapor. A biblioteca está aí oferecendo mais de 4.000, 5.000 livros para quem quiser estudar espiritismo. O gráfico editorial, editando as apostilas e mandando a apostila para esse Brasil imenso. Porque o Cohen veio o presidente da Federação Espírita, quando ainda não era presidente, era da Unime, o Antônio César Perry de Carvalho, e ele disse, mas com esse centro de estudos vocês descobriram o ovo de Colombo, é o que os centros espíritas precisam. E criou as jornadas de mediunidade. E a gente foi, a equipe do Luz Eterna foi São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso, e teve uma frequentadora daqui que levou para a África. Veio uma comissão de Portugal que levou para Portugal, para a França. Então, o Cohen está assim. E tem um centro em São Paulo, Batuíra, e hoje, eu tive essa semana passada essa informação, está fazendo o Cohen, o maior centro espírita de São Paulo, está usando as apostilas do Cohen. Então, o gráfico editorial está em plena função, remetendo às apostilas do Cohen. De patrimônio. Patrimônio cuida da casa, né? Onde tem um defeito, onde chama cortar grama, umas coisas assim. O administrativo cuida do funcionamento das coisas aqui. Não do prédio propriamente, mas do funcionamento da higiene, de tudo. Divulgação. Volta. Divulgação. A divulgação é que faz isto que foi feito aqui. E faz também online, está sempre trazendo a divulgação do que vai acontecer no Luz Eterna. E a tecnologia da informação, que é essa maravilha que nós temos, porque eu estava lembrando que o nosso primeiro Cohen nós fizemos com álbum seriado. A gente escrevia na cartolina e virava para dar as aulas. Apostilas eram feitas no mimeógrafo, à mão. Então, veja o progresso que agora a gente manda por uma gráfica, faz a apostila, a tecnologia da gente não precisar pincel atômico e quadro ou álbum seriado, a tecnologia da informação que cuida de tudo isso, e nós vamos falar dela um pouquinho mais adiante de novo. A Revista Espírita está quase terminando, hein? Ainda falta pouco. A Clarice me falou, não fique preocupado com o horário, faz a sua palestra, que o pessoal vai gostar. Olha que ela tem que fazer propaganda do marido, né? Revista Espírita de dezembro de 1868, em discurso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec afirmou: a caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Nós somos também responsáveis por cuidar de nós próprios. Nos entregaram um corpinho e nós temos que zelar para o plano até o final. Existe, então, a caridade beneficente e a caridade benevolente. A beneficente é proporcional aos recursos materiais. É o benefício. A benevolente está no alcance de todos, dos mais pobres como dos mais ricos, porque é o que você faz do que você tem. Para praticar a caridade, é só ter amor ao próximo. Então, nós voltamos lá na UAN, na União de Assistência ao Necessitado. Baseado nessas afirmações de Kardec, nossa União de Assistência aos Necessitados passou para o Departamento de Promoção Social.
procurando, além da caridade beneficente, utilizar a caridade benevolente, atendendo aos necessitados, promovendo o crescimento moral e espiritual desses assistidos. O trabalho é fabuloso. E aí, quando eu escrevia e criava esse slide, eu lembrei de uma moça, contada pela Clarice, que chegou e veio à Luz Eterna, era atendida, recebia a cesta básica. Ela chegou e veio dizer: olha, eu só vim aqui me despedir, porque eu arrumei emprego e não estou mais precisando da cesta básica, eu mesmo vou comprar. Olha que educação moral, que coisa mais linda. A pessoa chegar e agradecer, porque todo mundo, aquele o lema do Gerson, né, levar a melhor em tudo. Não, ela veio assim. Isso aí ela aprendeu no Departamento de Promoção Social. E esse Departamento de Promoção Social é uma verdadeira... nas quartas-feiras aqui, isso aqui fica florido, o ambiente é uma gostosura, e gente sendo assistida, gente assistindo, gente costurando, gente sorrindo, gente se abraçando. Este é o clima cristão. É o clima da Igreja do Caminho, naturalmente. Tecnologia da informação. A facilidade de comunicação, mesmo em meio ao movimento espírita, não dispensa as reuniões presenciais dos espíritas. A tecnologia tem lives, tem grupos de estudo, tem uma porção de coisas, assim, as palestras, tudo na tecnologia. Mas a pessoa não pode ficar isolada em casa. Por quê? Vejamos o que diz Kardec. A comunhão de pensamento produz, pois, uma sorte de efeitos físicos que reagem sobre a moral. O homem o sente intuitivamente, já que procura as reuniões onde sabe encontrar essa comunhão. É aqui. Pessoas vêm e nos dizem: olha, eu não tomei o passe e fiquei assistindo a palestra, mas só de assistir a palestra eu já senti que foi o que eu fui buscar. Eu me sinto tão bem na casa espírita, e sai sempre bem. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, aure novas forças. Poder-se-ia dizer que aí recupera as perdas fluídicas perdidas diariamente. Eu até recomendo aos companheiros que têm a Revista Espírita ler em dezembro de 1868, esse discurso de Kardec para o Dia dos Mortos, que é extraordinária lição de espiritismo, de moral e de sociabilidade. Responsabilidade do conhecimento espírita. Estamos conhecendo? Somos responsáveis. 2 frases sintetizam o tema. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz por melhorar-se. Aqui não tem santo. Não é pessoa. Eu estou no centro espírita. Você que é espírita, que não tem defeito. Como não tem defeito? Você não sabe as lutas que eu tenho com meus pensamentos ruins, afastá-los e não passar para a prática. Então, o esforço que a criatura faz é que demonstra que realmente ela está seguindo a doutrina espírita, que é esse trabalho para moralizarmos. E o segundo, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. E nós começamos pelo segundo. Amar, instruir, melhorar-se. Vamos começar pelo segundo. Instruí-vos. Botamos um jovenzinho ali que, naturalmente, é quando nós vimos para Luz Eterna, há 60 e tantos anos atrás. Na viagem espírita de 1862, desse livro, Viagem Espírita, Kardec dizendo que ficaria muito feliz
seus grupos de estudo da doutrina se multiplicassem para todos os interessados, como estava sendo na sua viagem ao interior da França, que o Kardec se surpreendeu. 1862 foi 5 anos depois da saída do Livro dos Espíritos, em 1857. E ele foi viajar para o interior da França e encontrou grupos e grupos de interessados estudando o Livro dos Espíritos. E ele então ficou muito feliz que isto se multiplicasse por todos aqueles que querem conhecer o Espiritismo. E o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, o COEM, veio por inspiração espiritual, tão bem captada pela equipe do Luz Eterna, revolucionando o movimento espírita com as reuniões de luz acesa, através dos estudos sistematizados da mediunidade e da doutrina espírita. E aí aquelas jornadas de mediunidade que o Antônio Perry de Carvalho levou inicialmente para São Paulo, para as cidades de São Paulo, elas faziam as jornadas e depois se espalhou pelo Brasil todo. E depois para o exterior. O Centro de Orientação e Educação Mediúnica foi orientado pela cabeça de vários participantes do Luz Eterna. Então é um plano superior, não é nosso. A gente diz, vocês criaram. Não, nós só simplesmente pusemos em prática, os Espíritos nos trouxeram. Amai-vos. É o que a gente vê aqui na casa. É um amor que transborda entre todas as pessoas. Como é bom amar. É gostoso amar as pessoas. Mas é cheio de defeito aquele cara. Sim, mas ele deve ter coisas muito boas que você não viu. Né? Até um bandido ama o seu filho. Tem amor lá dentro. Só que ele ainda não aprendeu que esse amor também tem que dividir com as outras pessoas. Aos fundadores do Centro Espírita Luz do Céu, Luz Eterna, Sinibaldo Trombini. O Sinibaldo deu uma comunicação, que eu não sei por que médio e que data, mas ele deu uma comunicação dizendo o seguinte, depois que ele historia toda a evolução da parte material, dos carros e velocidades e tal, bem do Sinibaldo, ele fala uma coisa assim, nós já fizemos a consolação, que a doutrina espírita explica. Agora está na hora de aprofundar os estudos e, naturalmente, ele deveria estar falando de ciência. O Geraldo Trombini, paciência, humildade, deixou as características do Sinibaldo. Amor incondicional aos semelhantes, aplicação do sentimento de caridade, até com uma certa indisciplina, do centro. O Geraldo, companheiro nosso, paciência, humildade, disciplina, exemplo, perseverança no bem. Mirtilo, colaboração constante na retaguarda, seriedade e participação, embora distante. E a família Trombini ainda continua aqui. Eu estava até lembrando de uma promoção que a gente tinha pela bondade da família Trombini, na casa da dona Roseli Trombini, que era o barreado, que nós nos reuníamos em novembro na casa dela e oferíamos um capital para poder tocar a promoção social. E eu lembrava, mas como era gostoso aquele tempo do barreado, né? E a gente vê com muita simpatia que tem determinadas pessoas que nós não vamos citar e que vieram desde a infância espírita, da escola espírita de evangelização. A infância espírita é mais do Luz Eterna de hoje. Passei só 7 minutos. Estou quase terminando. O Tony, companheiro que incentivou e participou ativamente do trabalho de amor na constituição do centro. Nós não o conhecemos, que ele já havia desencarnado quando nós entramos aqui no centro.
representando todos os médios que deram vida e continuidade ao centro desde sua fundação. Hugo Marçal, uma mediunidade extraordinária. Foi ele que trouxe o Alexandre para cá, e o Alexandre que trouxe a equipe dos jovens e de suas famílias e dos seus parentes. Mediunidade a serviço do bem e do amor a todas as pessoas, sempre à disposição dos orientadores espirituais para nos ensinar e conduzir. Representando os companheiros que, com tanto esforço e dado amor ao estudo da doutrina espírita e da mediunidade, se empenharam neste centro, Alexandre Sec, que foi quem me trouxe outros elementos da equipe da casa. Entusiasmo e perseverança nos estudos doutrinários, na prática mediúnica, no intercâmbio espiritual. Amor na divulgação dos estudos e publicações de centro espírita por todo o Brasil. Ele fazia palestras em todo o Brasil e levava as notícias do Luz Eterna. E uma representante da UAN, a União Assistencial aos Necessitados, e da Promoção Social, Dona Ana Aurélia Gobel, representando todas as dedicadas trabalhadoras da promoção social que vivifica esse centro, que traz assim o amor para todas as criaturas que aqui vêm. E a Dona Ana representa assim todas elas. A Dona Ana e o seu Luiz, que o seu Luiz era bem gozado. Ele era Ele trabalhava na tesouraria, era o tesoureiro. Ele andava com uma pastinha pelo centro e disse: eu soube que você queria falar comigo. Podia saber que a mensalidade estava atrasada. E ele, como assim, quer conversar comigo? E aí cobrava, porque o centro espírita vive disto. Nós temos despesas, e são os sócios que contribuem. E sabe que, pelo que eu não sei se estou enganado, e já aumentou, mas a mensalidade é uma mensalidade que quem quiser pagar, paga R$5. E ontem eu soube que o ônibus está custando 6 e pouco. É menos que uma passagem de ônibus de vinda. E a passagem de ônibus tem a vinda e tem a volta, né? Então, as pessoas que querem participar como sócias do Luz Eterna, estar aqui contribuindo, e eu me lembro até de uma situação, eu estou prolongando um pouquinho, porque só falta 2 slides. Um companheiro que chegou e nós íamos trazer um orador espírita para fazer aqui foi uma festa e tal, e a passagem do ônibus, do avião, saía a 1.500 cruzeiros. E aí ele chegou e disse: não, pode deixar que eu pago a passagem. Disse: não, você vai assistir a palestra, os outros também vão, você vai contribuir com o rateio. Não é você que vai pagar tudo, porque é para todos nós participarmos. A casa está à nossa disposição. Nós somos representantes do colegiado do Luz Eterna. Então, nada melhor que ir lá com o Renato na tesouraria e assinar um termos de sócio. Dona Ana Aurélia Borne Gobel, representando todas as dedicadas trabalhadoras da promoção social. Essa é uma resposta para a Viviane, que na chegada ela disse: como vai ser o Luz Eterna amanhã? Você falou ontem, hoje, e o amanhã? Eu tinha essa surpresa para você, Viviane. Já tinha um slide sobre o Luz Eterna amanhã, como é que será? Será o que nós quisermos fazer lá. O Kardec colocou que a doutrina espírita é de origem divina, mas a elaboração é dos homens. Então, Luz Eterna vai ser amanhã
como nós resolvermos que ele vai prosseguir, crescendo, estudando, amando, abrindo as portas para todo mundo. Esse será a luz eterna de amanhã. E nós nos baseamos sempre em Allan Kardec. O objeto da ciência é o conhecimento do princípio material. E do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. O princípio espiritual é uma das forças da natureza. E a reagir incessantemente sobre o princípio material. E reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Talvez seja esse desafio que Kardec nos apresentou para o Luz Eterna amanhã. Aprofundar o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Nós temos que conhecer a ciência e temos que conhecer o Espiritismo. E com essas mudanças que aconteceram na própria física, que é uma série de fenômenos de mediunidade que estão acontecendo até nos corpúsculos da física, e que a gente vê telepatia entre um elétron e o outro, modifica-se um elétron da esquerda para a direita, o outro, imediatamente, que foram criados juntos, se modifica da direita para a esquerda. O fenômeno da dupla fenda, o elétron, a luz, vai passar por onde ela quiser. E essas coisas nós temos que dar lá na ciência, que está se modificando, e os físicos estão se perdendo, buscando, e cada vez aparecem mais coisas novas que eles não sabem explicar, e nós vamos ter que ir atrás. Porque a doutrina espírita e a ciência se completam reciprocamente. Então, encerrando, nosso agradecimento à equipe espiritual que orientou e conduziu este centro desde a sua fundação, utilizando o potencial mediúnico dos inúmeros companheiros que, com tanto amor, dedicaram suas melhores horas ao próprio aprimoramento espiritual. E o nosso agradecimento também a essa plateia linda, com todo amor, por terem me ouvido durante 1 hora e 15 minutos. Obrigado.